Bom dia, nono ano. Como vocês estão? Espero que bem, né? Na medida do possível. Enfim, hoje nós vamos começar mais um capítulo e no capítulo de hoje nós vamos falar sobre o continente europeu. Eu espero que vocês gostem desse novo conteúdo, porque estudar a Europa é muito interessante, porque é um continente que tem muito a nos ensinar, tanto no que diz respeito a políticas ambientais, como, por exemplo, a políticas voltadas para o meio social. Tá? Na aula de hoje a gente vai se ater mais aos critérios físicos desse continente, ou seja, aos elementos naturais. Primeiramente, eu quero que vocês observem comigo aqui na tela o que diz respeito ao tamanho e à localização do continente europeu. Nós temos aqui um mapa mundi, onde nós temos aqui a América, dividida em América do Sul, Central e do Norte. Nós temos o continente africano, nós temos aqui a Antártida, que também é um continente, só que, diferentemente dos outros continentes, é um continente onde nós não temos uma população, tá? Nós só temos base de estudos ali dos países no que diz respeito a aspectos climáticos. Nós temos aqui também a Oceania e aqui nós temos a Ásia e a Europa. A Europa, gente, ela não é bem um continente. Na verdade, se você observar aqui, ó, todos os continentes têm uma separação muito bem delimitada dos demais. Ó. Olha aqui a delimitação. Olha aqui, ó. Olha aqui embaixo a mesma coisa. No entanto, a Europa e a Ásia, elas estão juntas, unidas. Na verdade, a Europa, ela é uma extensão da Ásia e a Ásia é como se fosse uma extensão da Europa. Muitos estudiosos nem falam de continente europeu nem de continente asiático, falam de Eurásia. Mas mais para frente nós veremos isso muito bem. Mas repare aqui, ó, que a Europa é bem pequenininha, mas possui uma grande quantidade de países, são 49. Nós vamos ver ele mais para frente, tá? Aqui, ó, a Europa, gente, ela possui 10.360.000 quilômetros quadrados e ela é dividida em 49 países, tá? A Europa ela é conhecida como, na verdade, como o berço das particularidades, porque são muitos países num espaço pequeno. Para você ter uma noção, o Brasil tem 8.500.000 quilômetros quadrados, ou seja, é um pouco menor do que um continente inteiro que possui 49 países. Aqui você pode observar, ó, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, ou seja, os países mais conhecidos. Não existe nenhum outro país com uma grande diferença, um continente com uma grande diferenciação linguística, por exemplo, como a Europa. Você está aqui em Portugal, fala português, Espanha, espanhol, França, francês, Itália, italiano, Alemanha, alemão, Reino Unido, inglês, aqui na Suécia, outra língua e assim vai, tá? Então, uma característica do continente europeu é essa grande variação linguística, essa grande variação cultural, por conter num pequeno espaço territorial, se comparado aos demais continentes, uma grande quantidade de países. E essa grande quantidade de países vai levar, obviamente, a uma grande diversidade cultural. Ok? A localização do continente europeu, como nós podemos ver aqui, nós sempre levamos em consideração a localização, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Se a gente analisa aqui a linha do Equador, nós observamos que o continente europeu está totalmente no hemisfério norte. Se nós levamos em consideração o meridiano de Greenwich, nós vemos que grande parte do continente europeu está no hemisfério leste do planeta, ou seja, no hemisfério oriental, e apenas uma pequena parte aqui no hemisfério ocidental. É importante também destacar que o continente europeu ele está quase que totalmente, na zona temperada do nosso planeta, na zona temperada do norte aqui no caso. A zona temperada do norte vai do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, tá? E aí uma pequena parte da Europa aqui se localiza-se acima do Círculo Polar Ártico, ou seja, nas regiões polares. Então, se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, do clima europeu com o clima do continente americano, a gente vai observar que pela posição geográfica, a Europa apresenta temperaturas mais amenas, mais frias, ok? Isso aqui é só por uma curiosidade, onde eu passo o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich é um meridiano que passa sobre a localidade de Greenwich, no observatório real nos arredores de Londres, no Reino Unido, e que por convenção divide o globo terrestre em ocidental e oriental, permitindo medir a longitude. Aqui, ó, é essa linha aqui, que é o meridiano de Greenwich, tá? Aqui tem um erro aqui, gente, da formação do continente africano, né? Mas na verdade a gente está estudando a Europa.
Como que formou o continente europeu na situação que ele pertence de território hoje? Vamos analisar aqui. Nós temos eras, vocês se lembram que nós estudamos escalas geológicas. E nessas escalas geológicas ou colunas geológicas nós temos as eras. A era pré-cambriana é a primeira era que surgiu no nosso planeta. E essa era, ela surgiu mais ou menos há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás e nela não existia nenhuma forma de continente. Com o passar do tempo, foram ocorrendo glaciações, o resfriamento da Terra e aí surgiu o primeiro supercontinente, que é a Pangeia. Tá? Quando teve uma outra glaciação e nós chegamos numa outra era geológica, que é a era Mesozoica, surgem Gondwana e Laurásia, 2 supercontinentes. Laurásia, a gente já sabe que a Europa junto com a Ásia já está aqui, tá? Essa movimentação aqui, ó, de 225 milhões de anos atrás, ela ocorreu no período Triássico da era Mesozoica. Com o passar do tempo, na era Mesozoica ainda, no período Cretáceo e no período Jurássico, os continentes foram quase chegando ao formato atual, isso há cerca de 100 milhões de anos atrás, até que na era Cenozoica, que é a era que nós estamos hoje, ocorreu a deriva total dos continentes e houve a formação do que nós temos hoje: América, Antártida, Oceania, África, Europa e Ásia. Tá? Então, essa formação do território europeu está totalmente relacionada, não só do território europeu, mas do território de todos os outros continentes, está relacionada a essa deriva continental, tá? Que é uma teoria que afirma que os continentes se movimentaram até chegarem no seu formato atual. Na verdade, os continentes se movimentam até os dias de hoje, os dias atuais. Há estudos que evidenciam que eles se afastam pelo menos 7 centímetros por ano. Tá? O relevo do continente europeu. Como que é esse relevo? Olha, o relevo do continente europeu, a sua formação é baseada em planaltos, planícies e montanhas. Não existem depressões no continente europeu, tá? A não ser a depressão absoluta dos Países Baixos, que é a Holanda, tá? Então, aonde está de verdinho aqui no continente europeu, é tudo planície. Então, você pode observar que existem muitas planícies aqui no continente europeu. Na verdade, é o tipo de relevo aqui que está predominando, tá? Essa região aqui a gente fala que é a região das planícies centrais. O que está de amarelinho aqui, ó, é a região de Planalto, tá? Aqui as altitudes elas vão variar até de 100 até 2.000 metros de altitude. Lembrando que a planície ela vai de 0 até 100. Nessas regiões aqui, ó, mais escuras, nós temos formações de cadeias montanhosas. Se nós temos a formação de cadeias montanhosas, obviamente nós vamos ter o quê? O encontro de placas aí. Aqui nós temos os Pirineus, tá? A cadeia dos Pirineus, a cadeia dos Alpes, os Alpes suíços, que são as montanhas mais famosas do continente europeu, tá? Aqui nós temos o Cáucaso, tá? Aqui os Carpatos. Tá? Essas são as cadeias montanhosas mais famosas do continente europeu. E aqui também ó, nós temos um grande planalto aqui, ó, que são os Montes Urais. Os Montes Urais são nada mais nada menos do que a divisão existente entre o continente europeu e o continente asiático. Tá? Uma coisa que eu não falei aqui é que na Europa existem 2 países que possuem parte no continente europeu e no continente asiático. Esses países são a Rússia, obviamente, onde a capital Moscou fica no lado europeu, e nós temos também a Turquia, tá? A Turquia, gente, muita gente acha que a capital desse país é Istambul, mas na verdade Istambul é a cidade mais importante daquele país. Na verdade, a capital da Turquia é Ankara, tá? E aí o relevo no sul do continente nós temos a presença de vulcões, principalmente na Itália, tá? E aí, gente, onde você tem vulcão, você tem, consequentemente, terremotos, tá? Porque tanto os terremotos quanto os vulcões estão relacionados ao quê? À presença do encontro de placas, da movimentação. Aqui uma visão da Eurásia, para confirmar aqui para você novamente por que a gente fala Eurásia e que a Europa não é um continente em si. Por quê? Porque está tudo unido, ó. Não tem uma divisão aqui, algum aspecto natural que faça essa divisão, como por exemplo você tem aqui ó, o Mediterrâneo fazendo uma divisão da África com a Europa, ok? E aí, gente, por que nós fizemos essa divisão? Por que
por que os estudiosos quiseram dividir Europa e Ásia, não deixar simplesmente Eurásia? Primeiro, o lado europeu aqui, ó, é um lado que tem uma dinâmica econômica muito diferente da parte da Ásia. Então, eu não posso comparar o nível de desenvolvimento da Europa com a Ásia. Países que possuem um nível de desenvolvimento europeu que estão concentrados na Ásia, nós podemos colocar aí o Japão aqui, nós podemos colocar a Coreia do Sul, nós podemos colocar até Singapura, tá? Aliás, eu falei de Singapura que eu lembrei. Singapura é uma cidade-estado. O que é isso? É uma cidade que possui um governo próprio. E na Europa nós temos duas cidades-estados muito importantes. Uma é Mônaco, que fica dentro da França, tá? É uma cidade-estado onde o nível de vida é altíssimo, mas não é uma cidade francesa. Mônaco é Mônaco. E lá nós temos um governo próprio, tá? Da mesma forma que o Vaticano, tá? O Vaticano fica dentro da Itália. As medidas tomadas, por exemplo, pelo primeiro-ministro italiano, elas não correspondem ao Vaticano. Da mesma forma que medidas tomadas pelo presidente francês não são aplicáveis em Mônaco. Por quê? Porque são cidades e estados, são poderes independentes em relação ao país na qual eles estão localizados. Ok? Aqui eu coloquei para vocês uma vista da Europa à noite. Observem aqui, ó, que a parte que está mais próxima do Ocidente, ou seja, onde nós temos os países mais desenvolvidos do continente europeu, por exemplo, como Itália, Portugal, Espanha, França, Alemanha. Essa região aqui, onde pega a Bélgica, Reino Unido, ela é mais iluminada. Essa iluminação maior aqui, no período noturno, significa que há uma maior concentração de indústria nessa região aí, tá? Observe que o leste europeu aqui, ó, a região que apoiava durante a Guerra Fria a União Soviética, ou seja, o comunismo, ela é bem menos desenvolvida industrialmente se comparada com essa parte ocidental. E olha aqui a África. Praticamente não tem nenhuma concentração de indústria se comparada com o continente europeu, tá? Então, essas imagens que nós temos dos países à noite, quanto maior a concentração de iluminação, isso passa para a gente uma mensagem de mais urbanizado e mais industrializado, tá? Aqui nós vamos falar do clima do continente europeu agora, lembrando que grande parte, algumas exceções apenas, estão aqui na região do polo norte do planeta, na região polar. Praticamente 95% do continente europeu localiza-se numa região temperada, ou seja, numa região de média latitude. A Europa, se eu comparar os climas europeus aqui, como a Europa está numa região temperada, ela possui climas mais quentes que os países que estão inseridos na região polar e climas mais frios que os países que estão abaixo do trópico de Câncer, e que pegam a zona tropical. Tá? E aí nós temos uma variação de climas aqui. Nós temos, o clima mediterrâneo, que é esse aqui, verdinho, tá? E recebe esse nome justamente por ser uma região banhada pelo Mediterrâneo. Qual que é a característica do clima mediterrâneo? Ele é um inverso do clima tropical, tá? O que é o inverso do clima tropical? O nosso clima aqui no Brasil predomina o clima tropical. Esse clima tem como principal característica um inverno seco e um verão úmido. Como o clima mediterrâneo é o oposto do clima tropical, nesse tipo de clima nós vamos ter um inverno úmido e um verão seco. Olha aqui, pega praticamente todo Portugal, grande parte da Espanha, a Itália e a Grécia, tá? Então é o clima mediterrâneo. Essa região aqui, ela é muito visitada por turistas no continente europeu por ter belas praias, tá? As praias do continente europeu que chamam a atenção ficam nessa região aqui do mar Mediterrâneo. Depois nós temos o frio de montanha, que é aqui, o próprio nome diz, por ser numa região muito alta, elevada, nós temos as temperaturas baixas. Depois nós temos os climas temperado, tá? O clima temperado, gente, ele apresenta um verão muito quente, tá? E um inverno bastante rigoroso, tá? São extremos.
Então, quando a gente pensa assim, nossa, a Europa é muito frio. Sim, lá neva, faz muito frio no inverno, mas no verão a temperatura ultrapassa em várias cidades ali, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. É muito comum no verão europeu fazer 40 graus. Tá? E esse clima temperado ele é dividido em temperado continental, como o próprio nome diz aqui, ó, mais para o interior do continente, e temperado litorâneo ou temperado úmido. Qual que é a principal diferença desses dois subtipos de clima temperado? Os dois apresentam verões quentes e invernos muito frios. No entanto, o temperado continental ele vai apresentar um índice menor de pluviosidade. O que seria esse índice menor de pluviosidade? Vai chover menos, enquanto o temperado oceânico ou temperado úmido apresenta volumes de chuva mais elevados, justamente porque recebe maior umidade aqui do Oceano Atlântico. Tranquilo? Nós temos aqui o clima semiárido, aqui nessa região aqui, tá? Já bem presente aqui próximo do Oriente Médio. Um clima semiárido é o clima que existe, por exemplo, no semiárido do Brasil, ali na região do sertão brasileiro. O que é o semiárido? É muito quente, apresenta baixo índice pluviométrico, ou seja, chove muito pouco, tá? E essas chuvas são irregulares. O que são chuvas irregulares? Por exemplo, o clima mediterrâneo que eu falei para vocês, ele apresenta chuvas regulares no sentido de que a gente sabe que todo inverno chove. Já o clima semiárido, as chuvas são irregulares, tem um índice mínimo de chuva, no entanto eu não consigo prever se, por exemplo, se em dezembro desse ano choveu, o ano que vem vai chover em dezembro também. Depende da condição da atmosfera no momento, tá? Aqui nós temos o clima frio, tá? Um frio, o próprio nome diz, é uma temperatura bem baixa e costuma ser muito seco, tá? E o polar fica aqui no extremo norte, ó, como você pode ver aqui, tá? E estando aqui no extremo norte, praticamente só existe inverno, não existe verão. A hidrografia aqui, ó, você tem os rios mais importantes, que são o rio Danúbio, tá? Você tem aqui o rio Volga, tá? E o rio Reno. Onde está o rio Reno aqui? Vamos achar Rio Pó, Rio Danúbio, o rio Reno. O rio Reno tá ruim de achar aqui, tá? Depois vocês dão uma pesquisada aí que eu não estou conseguindo identificar bem. Mas esses são os mais importantes. Mas quais são as características que você tem que entender da hidrografia do continente europeu? Primeiro, que são rios pequenos em volume e extensão, tá? Eles não são rios grandes, por exemplo, como o rio Nilo, lá na África, como o rio São Francisco aqui no Brasil, como o rio Amazonas aqui no Brasil e nos demais países. Uma característica também dos rios da Europa, como a Europa é muito pequena, os rios são transnacionais, ou seja, esses rios, em grande maioria, não se localizam apenas em um país, eles são rios que banham demais estados, demais nações, tá? Os rios de planície são aproveitados para navegação, como a gente já sabe que o rio de planície, como ele não apresenta queda, ele é muito proveitoso para o transporte de pessoas e de cargas, tá? Nós temos os rios de planalto, que são muito utilizados para geração de energia, tá? Na construção de hidrelétricas, e aí a queda movimenta as turbinas e gera a energia, tá? E aí uma curiosidade aqui, gente, é que o rio Tamisa e o rio Reno são rios que já foram muito poluídos e que, por conta dessa poluição muito grande, houveram políticas públicas que despoluíram esse rio. Hoje esses rios você pode pegar a água dele assim e beber, tá? Agora nós vamos falar aqui dos biomas, ou seja, da vegetação presente no continente europeu. É muito interessante, você não pode esquecer que sempre há uma relação entre biomas e clima, ou seja, entre vegetação e clima. Dependendo do tipo de clima presente, a vegetação vai ser X e não Y. Vamos analisar aqui a distribuição geográfica, tá? Aqui, ó, nós temos, vamos indo do norte para o sul, tá? Do norte para o sul. Nós temos aqui a tundra, que depois eu vou classificar bem a imagem para vocês, tá? Você tem aqui de altas montanhas, tá? Tem nessa região aqui, aqui também tem no sul. Você tem aqui a floresta temperada, tá? Que é o maior bioma presente no continente europeu.
Você tem aqui floresta de coníferas, tá? É que o verdinho aqui tá ruim, mas é esse aqui, ó, floresta de coníferas. Você tem a vegetação mediterrânea, tá? E as formações herbáceas, que são as estepes e as pradarias, tá? Então, ó, é muito importante. Quando cai uma questão para você no vestibular, por exemplo, fala muito sobre tundra, coníferas e temperadas. Não esqueçam disso, tá? Que vindo do norte para o sul, a tundra está aqui primeiro, depois você tem a floresta de coníferas e você tem a floresta temperada. Ou seja, a vegetação de tundra ela está num clima muito mais frio do que a floresta temperada. Tá? A floresta de coníferas ela precisa de um clima mais ameno do que a vegetação de tundra, no entanto, ela suporta um frio maior do que a vegetação temperada, ok? Vamos passar aqui para as imagens para vocês poderem compreender. Essa aqui é a tundra, tá? É a vegetação que existe no planeta mais adaptada às temperaturas baixas, tá? E uma característica desse tipo de vegetação é que é uma vegetação que predomina o quê? A vegetação herbácea, rasteira. Você nunca vai ver árvores na vegetação de tundra, tá? E é muito comum, quando coloco uma imagem para você numa questão sobre vegetação, que a tundra ela vem acompanhada de formações rochosas aqui que você vê, montanhosas, com neve, tá? Então essa é a vegetação de tundra. As florestas de coníferas, o próprio nome já diz, são florestas que possuem um formato de cone as suas árvores, tá? O cone lá do sorvete. E elas justamente possuem esse formato de cone para que quando a neve caia e fique presente aqui, ela escorregue rápido e não queime a vegetação. É um processo evolutivo, tá? Essa floresta de coníferas, ela também é chamada de taiga ou então de floresta boreal. Por que floresta boreal? Porque boreal é sinônimo de norte, tá? Então é como se fosse floresta do norte. Muito bonita, né? Essa aqui é a floresta temperada, que é considerada a floresta mais bonita do planeta, tá? Ela fica em regiões onde a temperatura no verão ela é superior a 20 graus, tá? E no inverno pode chegar até menos 5. E uma característica desse tipo de floresta aqui é que no período de de outono, a vegetação fica com essas cores meio amareladas, tá? Na verdade, gente, esse tipo de vegetação aqui é chamado de vegetação caducifólia, ou seja, é uma vegetação que durante a primavera e o outono, ela fica uma vegetação bonita, colorida, no entanto, no inverno ela perde todas as suas folhas, tá? É uma vegetação caducifólia que a gente chama. Isso aqui é a vegetação mediterrânea. Só passando para você dar uma olhadinha, é uma vegetação esparçada, ou seja, você não tem dificuldade para andar na mata e além disso tem uma presença muito grande de arbustos, tá? Mais do que de árvores. As estepes ou pradarias é uma vegetação rasteira, tá? É como se fosse aquela vegetação onde o leão anda lá na África para ele se camuflar. Obviamente que aqui com a temperatura menor. Nós temos a vegetação de montanhas muito bonita, olha. E aí é interessante que quanto a montanha o tamanho dela vai se elevando, a vegetação vai diminuindo. Observem isso, tá? Por quê? Porque quanto mais alto, o ar é mais rarefeito. Em um ar mais rarefeito, nós temos uma presença menor de gases. E dentro desses gases, nós temos uma presença menor de oxigênio, tá? Então, as formas de vida vão diminuindo. Então, eu espero que eu possa ter te ajudado com esse conteúdo, tá? Bons estudos e essa mensagem aqui. Se a oportunidade não bater, construa uma porta, tá? Estou aqui para qualquer dúvida que você precisar. Você já sabe meu horário de plantão. Um grande abraço e tchau para vocês.